Hello guys, how are you? I hope you're all fine. Well, today we'll study Module 7, so please, get your material. Olá pessoal, eu perguntei como vocês estão, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos estudar o módulo 7, então por favor, pegue o seu material, ok? We'll begin right now. Vamos começar agora, ok? So let's go to your material. Vamos ao seu material. Como a gente vai falar do Module 7, ok? Qual é o objetivo desse capítulo? Tá? Deixa eu mostrar para vocês o módulo, para que vocês encontrem, né, na apostila, ok? It's about relative pronouns. É sobre pronomes relativos, tá? Qual o objetivo desse capítulo? Vamos lá olhar qual é o objetivo traçado pelo material. Trabalhar compreensão de texto, melhorar as habilidades de leitura e aprender sobre pronomes relativos. Com relação à compreensão de texto, né, e a gente vai ver isso através das aulas ao vivo, na resolução dos exercícios, que apresentam textos para vocês. Com relação a melhorar as habilidades de leitura, através dessa resolução, e na próxima aula, né, que nós tivermos, eu também vou levar para vocês uns slides de PowerPoint que tratam das habilidades, né, das estratégias de leitura. Eu prometi isso a vocês na última aula, não esqueci. Tá? E nós vamos aprender aqui hoje sobre pronomes relativos. Na verdade, esse módulo ele vai introduzir essa matéria, tá? E o módulo 8 ele vai aprofundar esses conhecimentos, tá? Para iniciar, a apostila traz para vocês um texto de warm-up, tá? Para começar, para contextualizar. E o texto tem o seguinte título: Are you good at guessing? Você é bom em adivinhação, em adivinhar? Aí temos duas pessoas conversando, Annie and Liz. Annie começa dizendo, Hi Liz, let's play a guessing game. Sure, I'm very good at guessing. Let's see. All right. It's a person who works in a hospital. I know, a doctor. Correct, your turn. It is a place where you buy bread. Bakery. Well done, my turn now. It's an object which is used by doctors. No idea. Give me one more clue. It has a disc-shaped resonator and two rubber tubes. This is hard. It's a stethoscope. Me, a person who is in charge of telling us our break is over and is behind you now. Mr. Smith? Oh my God. Então, olha só, nesse texto, as duas estão brincando de guessing game e aí elas contextualizam. Olha, it is a person who works in a hospital. É uma pergunta para outra, né? Faz a charada, né? É uma pessoa que trabalha no hospital. Então, olha só, a person who works in a hospital. Esse who se refere à palavra person. É uma pessoa, não é qualquer pessoa, é the one who works in a hospital. Não é qualquer uma, é a pessoa que trabalha em um hospital. Tá? Então, esse who restringe ali, não é qualificação, ele se refere a essa pessoa e ele dá mais informações sobre quem você está falando. Então, a person who works in a hospital. Não é qualquer pessoa de quem ela está falando, e sim de uma que trabalha no hospital, ok? Aí a pessoa acertou, ó. A doctor, médico, ok? Um médico. It is a place where you buy bread. Não é qualquer lugar, é um place, é um lugar where you buy bread. Então, esse where se refere a place, ok? Tá aqui utilizado para restringir esse local. Não é qualquer um, é place where you buy bread. É o lugar onde você compra pão. Somente esse lugar no qual ele está se referindo nessa frase. E qual é esse lugar? Bakery, que é padaria, ok? E aí ela diz, oh, well done, muito bem. My turn now, minha vez agora. It's an object which is used by doctors. Não é qualquer objeto, é um object which is used by doctors. Which faz referência a object. Bom, aí ela não teve ideia sobre qual é esse objeto, né? E aí a menina descreve, a Liz descreve que é um ressonador num formato de disco, né? E que tem dois tubos de plástico, de plástico, né? De borracha, na verdade. Não é de plástico, de borracha. Isso é um estetoscópio, aquele aparelho que o médico coloca assim na gente, né? Para ouvir
tanto a nossa respiração quanto os nossos batimentos cardíacos, tá? É um estetoscópio. Aí ela fala, ok, me, eu agora. A person who is in charge of telling us our break is over. A pessoa que está assim, que tá responsável para dizer pra gente que acabou o nosso recreio e está bem atrás de você. Então elas estão, a gente pode inferir, deduzir que elas estão numa escola, tá? Elas estão conversando dentro de uma escola. E aí a pessoa, a Liz fala, Mr. Smith, é o senhor Smith que está lá responsável para dizer, ó, the break is over. Na sua escola, com certeza, tem alguém que está in charge of that, que está encarregado de fazer isso, né? O seu inspetor. E aí, olha só, a person who is in charge não é qualquer pessoa, ele está se referindo à pessoa who is in charge of telling us our break is over. Então, esse who se refere a essa pessoa que está encarregado de dizer que o intervalo acabou. Ok? Então, o que é um pronome relativo? Ele faz referência a uma pessoa, a um objeto, a uma coisa ou a um lugar, tá? Ao tempo que já foi mencionado anteriormente, ok? Vamos dar prosseguimento. O que a apostila traz para vocês aqui? Como tá tudo em inglês, eu vou ler e aí depois eu explico para você, tá? Em português. Vamos lá. Relative pronouns in texts. Pronomes relativos em textos. Vamos lá. We use relative pronouns when we want to give more details about a person, an animal, a place, or an object we have already mentioned before. Então, como eu disse antes, né? Pronome relativo é usado quando a gente quer dar mais informações ou mais detalhes sobre uma pessoa, um animal, um lugar ou um objeto que a gente já mencionou anteriormente. Ó, already mentioned before, que a gente já mencionou anteriormente. When we use relative pronouns, we have a relative clause. Quando a gente tem um pronome relativo, a gente tem uma oração que tem um pronome relativo, tá? Uma relative clause, que é uma oração de pronome relativo, tá? These are not difficult to identify because they usually start with a relative pronoun. Essas orações não são difíceis de você identificar. É isso que a apostila está dizendo. Por quê? Porque essas orações normalmente começam com um relative pronoun, ok? Então vamos lá. In this chapter, we'll try to identify relative pronouns in text and see how important they are for the structure of the text and the message it wants to convey. Então, olha só, nesse capítulo a gente vai tentar identificar esses pronomes relativos em textos. Então, por isso eu vou mostrar para você, tanto no primeiro texto quanto no segundo texto, os pronomes relativos, tá? E qual a importância que eles têm no texto, na estrutura do texto, e qual a mensagem que eles querem passar, tá? So, we invite you to pay close attention to the words in bold that will appear throughout this chapter. Então, eu convido vocês, o texto, convida vocês a prestar atenção nas palavras que estão destacadas no texto, em negrito, tá? Elas vão aparecer ao longo do capítulo, tá ok? Então, antes de a gente ver o texto em si, vamos falar sobre quais são esses pronomes relativos que esse capítulo vai trazer pra gente. Bom, quando eu quero me referir a people, quais são os pronomes que eu posso utilizar? Eu posso me referir a people com who, whom, que é um pouco mais formal, tá? That e whose. Whose fala de posse, tá? That is the backpack whose owner is my cousin. Aquela é a mochila cujo dono é o meu primo. Então, esse whose faz referência à mochila daquela pessoa, tá? Mas indica posse. E o whom é um pouco mais formal, tá? Esse aqui é quem, o que, tá? O that também é que, ok? Só que o that eu posso usar tanto para pessoa quanto para coisas, ó, observe. E o who, não. Who e whom, por exemplo, eu só posso usar para me referir a pessoas. E whose, nesse sentido de cuja, de posse, eu também só me refiro a uma posse de alguém, tá? Então, vamos lá. E things, quando eu me refiro a coisas, eu uso that ou which, ok? Tem diferença? Tem, a gente vai aprofundar isso mais tarde, tá? That eu posso usar, então, tanto para pessoas quanto para coisas, tá? Place.
Quando eu vou me referir a um lugar, eu uso where, que significa onde, ok? Sobre time, quando eu vou falar de tempo, para me referir ao tempo que foi mencionado anteriormente, eu uso when, que significa quando. Para dar explanations, para me referir a explicações, for example, that's the reason why I didn't go to the party. Essa é a razão pela qual, porque eu não fui à festa. Então, esse why está se referindo ao reason. Qual é a razão? Eu estou dando uma explicação, ok? So, why for explanation. Novamente, people, who, whom, that, whose. Things, that, which. Place, where. Time, when. E explanation, why, ok? Vocês vão aprofundar, novamente eu repito, lá na unidade 8, ok? Bom, aqui ele traz um cross-disciplinary, que é uma contextualização ou traz um dado novo para vocês. Vamos ler um pouquinho. Na língua portuguesa, o pronome relativo que é o mais empregado, equivalendo em inglês a that, que também é mais utilizado e pode substituir, em alguns casos, qualquer pronome relativo, com exceção de whose. Por que ele é com exceção de whose? Porque whose fala de posse, tá? Posse de alguma coisa relacionada a alguém, tá? A posse de alguém sobre alguma coisa, tá? Em português, temos aproximadamente 15 pronomes relativos. Já em inglês, temos aproximadamente 8 pronomes relativos, tá? Então, a gente vai ver agora, nesse primeiro texto, eu vou só destacar aqui o pronome, tá? A gente não vai ficar lendo e interpretando aqui. A gente vai interpretar lá na aula ao vivo, que, por sinal, sou eu que vou dar, tá bom? Então, vamos lá. Nesse texto aqui, que era para as questões de 1 a 5, ele fala assim, play ball. It is hard to believe that a game as fast and exciting as soccer had its origin in religious ceremonies several thousand years ago in Egypt, okay? At that time, the context was between teams of pretty girls who had first taken part in a beauty contest and parade. Então, olha só, ele destacou o pronome who aqui, tá? Que, por sinal, é o único pronome relativo nesse texto 1. Quando ele destacou who, a gente vai precisar prestar atenção, the contest was between teams of pretty girls who had first taken part in a beauty contest and parade. Que garotas nós estamos falando? De quem nós estamos falando? Primeiro, esse who faz referência a girls, garotas. E que garotas? Pretty girls, mas não é qualquer pretty girls. Não são quaisquer pretty girls. São pretty girls that had first taken part in a beauty contest. Então, ele está falando de que é curioso, que é difícil de acreditar, que um jogo tão rápido e empolgante quanto o futebol teve a sua origem numa cerimônia religiosa há alguns 1000 anos atrás, tá? No Egito. Naquela época, né? Os concursos, tá? At that time, the contest was between teams of pretty girls. Naquela época, o jogo, né? A partida, tá? Foi entre times de garotas bonitas, mas que antes tinham participado de concursos de beleza, tá? E até de, como é que a gente fala? Desfiles, tá? Então, olha só, não são quaisquer meninas que esse pronome está fazendo referência. Ele está restringindo o grupo de meninas. Que meninas são essas? Que haviam participado anteriormente desses concursos, tá? Então, who, como a gente sabe, só se refere a people, tá? E ele está se referindo a girls. E nesse caso, não são quaisquer meninas. Como eu falei, são as meninas que já participaram anteriormente de concursos, tá? De beleza e até desfiles. Vamos olhar o texto 2. O texto 2 está lotado de esse grammar in context, esse texto aqui, Dear Anna, tá? Ele está lotado de relative pronouns, tá? Vamos ler aqui algumas frases e aí quando tiver o relative pronoun eu paro e destaco. Dear Anna, how are you? I have some great news about my last vacation. Então ela tem notícias ótimas sobre as suas férias, tá? Sobre as suas últimas férias. My family and I went to Manaus, where, olha só,
where we have some family and where we spend our vacation sometimes. Então, olha só, Manaus, where we have some family. Esse where se refere a Manaus. Where se refere a lugar, tá? Então, que lugar é esse? Manaus. E Manaus não é qualquer lugar para ela nesse texto. É um lugar onde ela tem parentes e passa férias, tá? Então, esse where se refere ao lugar, que é Manaus, e restringe aí qual é a característica que ela quer dar nessa frase. Para ela não é qualquer lugar Manaus. Manaus é o lugar onde ela tem família e passa suas férias, tá? Vamos ver outro pronome aqui, ó. Relative pronoun, sorry. My sister, whose son is a footballer. Então, olha só, minha irmã, whose son. Esse son é de quem? É da sister, da pessoa que está falando. Então, ó, minha irmã, cujo irmão é um jogador de futebol, ok? So, my sister, whose son, cujo filho é jogador de futebol, tá? Não é qualquer irmã, é a irmã cujo filho é jogador de futebol. Então, esse whose indica a posse da irmã dela. O filho é da irmã dela, ok? Vamos lá ver mais um aqui, onde tem mais relative pronouns. Aqui, ó. The first thing we did was take a boat ride on the Rio Negro to see the wonderful meeting of waters, where, vamos lá para cima agora, where Rio Negro meets Rio Solimões. Então, olha só, vamos voltar lá na frase, tá? Porque ela tá fazendo referência aqui. A primeira coisa que a gente fez foi pegar um barco, né? Fazer uma viagenzinha de barco, onde o Rio Negro, para ver onde o Rio Negro se encontra com as águas, e where, olha só, onde o quê? Where Rio Negro meets Rio Solimões. Então, não é qualquer lugar. Esse where está fazendo referência a esse lugar, onde o Rio Negro encontra o Rio Solimões. Ok? Vamos ver mais um pouquinho aqui. After seeing the meeting of the rivers, we had lunch, swam with the dolphins, then visited a tribe that is located in the middle of the jungle, tá? Eles visitaram um lugar que é localizado no meio da jungle, da selva, tá? Então, eles não visitaram qualquer tribo, ó. A tribe that is located. Esse that se refere a tribe. E que tribo é essa? That is located in the middle of the jungle. Não é qualquer tribo, ele está se referindo a tribo. That está se referindo a essa coisa, tá? A tribo. E não é qualquer uma, é a tribo que é localizada no meio da jungle, da selva, ok? Later, when we returned, aqui é só referência de tempo, tá? When we returned from the boat ride, it was still very hot and we decided to have some açaí and watch the sunset at Ponta Negra Beach, tá? Até aqui nenhum relative pronoun. E aí, I'll tell you more when we meet in person. Quando é que ele vai dizer mais pra você? Só referência de tempo aqui, tá? É um advérbio de tempo. Quando se encontrarem, tá? I can guarantee that Manaus is definitely a must-see city. How about you? How was your vacation? Então, olha só. Todos os pronomes relativos que eu destaquei no texto, tinha who, tinha whose, tinha that, todos eles vocês puderam observar que fazem referência a um pronome que já foi dito antes. A uma palavra, desculpe, não é pronome. Ele é um pronome relativo. Faz referência a uma palavra que foi dita anteriormente, tá? E restringe, dá informações sobre essa palavra, sobre o que aqui a gente está se referindo, tá? Delimita, não é qualquer lugar, não é qualquer pessoa, não é qualquer coisa. É aquilo que a gente está destacando, é aquela pessoa que a gente está dando ênfase, é uma pessoa restrita, é um lugar definido, é um objeto, uma coisa definido, tá? Então, é para isso que a gente usa relative pronouns, ok? Para fazer referência a algo que foi dito antes e dar mais informações. Vamos voltar lá, onde ele fala aqui, ó, a descrição disso, só para ficar mais esmiuçadinho, tá? Olha só, para que a gente usa relative pronouns? Quando a gente quer dar mais informação, when we want to give more details, mais detalhes. Então, a gente está esmiuçando
a informação, dar mais detalhes about a person, an animal, a place, or an object we have already mentioned before. Então, para esmiuçar, dar mais detalhes, restringir, tá? Sobre quem a gente está falando, sobre que animal a gente está mencionando, sobre que lugar e que objeto, tá? E sempre sobre algo que foi mencionado anteriormente, ok? Bom, o que eu preciso que vocês façam, tá? A partir daqui, o módulo apresenta os exercícios, tá? Sobre o primeiro texto, aí vem exercícios 1, 2 e 3, tá? Outros pronomes relativos são destacados aqui. Você vai ter que fazer esse exercício, tá? Depois ele propõe um true or false. Aí vem o grammar in context, que é a gramática em contexto, tá? Tá contextualizada. Vem esse texto que a gente leu aqui e ele faz perguntas sobre esse texto, tá? E o going further, ele propõe 2 atividades, tá? Sobre o assunto que a gente tratou hoje, número 1 e número 2, tá? Número 2. E aí passa para o módulo 8, que já é aprofundamento sobre relative pronouns. O que eu preciso que vocês façam? Quando a gente for dar o módulo 7 lá ao vivo, quando a gente for resolver as questões do módulo 7 ao vivo, você precisa estar com os deveres feitos. Por quê? Porque se você fez com antecedência, você sabe, você vai conseguir entender a minha explicação, você vai conseguir entender a resposta, e quando você tem dúvida, é muito mais fácil de você tirá-las, tá? Porque você já sabe exatamente o que você tem de dúvida. Se você ouve a minha explicação e as minhas respostas, né, durante a resolução das questões, sem ter feito a atividade, você simplesmente vai ter ali a cópia do exercício, né? Cópia das respostas, e vai ter ali a resolução das questões sem que você saiba. Você saberia fazer? Não saberia fazer? Então, por favor, façam com antecedência, ok? So, this is the end of our lesson. Esse é o final da nossa lição. I hope you understood everything. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. And see you in the next video or in our online class. Vejo vocês no nosso próximo vídeo ou na nossa aula online, ok? Bye bye. Kisses. See you.